Terra de Minas de hoje está em Diamantina para mostrar a tradição da Festa do Divino, um grande cortejo organizado pelos moradores e que lembra os tempos do Império. Mais antiga que as ladeiras de Diamantina, que os casarões e as igrejas do século XVIII, é a devoção ao Divino Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele, ao contrário dos santos, o Espírito Santo ele não é intercessor, ele é autor da graça. Na intimidade de quem tem fé, ele é apenas o divino. Qualquer dificuldade, eu sempre lembro do meu amigo mais próximo, é o divino. Peço, fecho os olhos, imagino e converso com ele como estou conversando com você. E ele me atende demais. Mas não nasceu nessas terras o costume de fazer a festa em homenagem a ele. Dentro de Portugal, a rainha Isabel de Castela, esposa do rei Dom Dinis, em Alenquerque, construiu uma igreja do Espírito Santo. E na primeira festa do Espírito Santo que se tem notícia, todo mundo acredita que seja a primeira, eles pegaram um mendigo, o mendigo mais pobre que estava por ali, e coroaram esse mendigo como se fosse o rei. Colocaram trajes imperiais nele e após a missa saíram em cortejo até o palácio, onde foi servido um grande almoço. Isso sensibilizou de tal forma a corte portuguesa que pediram ao rei Dom Dinis permissão para repetir esse ato em todas as localidades de Portugal. Homenagear o divino virou lei, criada em Portugal, mas estabelecida também para as colônias. Mesmo depois de tantos séculos, Diamantina preservou o costume. Todos os anos, um morador se oferece para ser o imperador. Ele escolhe sua corte e organiza a procissão. Um cortejo e seus trajes imperiais. Dona Dina tem uma coleção. A família começou a participar da Festa do Divino nos anos 20. A homenagem melhor que eu posso fazer para ele é oferecer a minha família nas festas para ele. Aí eu procuro fazer o mais bonito possível. Aí eu não penso, eu dou vazão ao meu sonho e vou criando e querendo homenagear, que ele fica o mais radiante, o mais satisfeito possível comigo. Acho que é o que eu posso fazer, por tanto que ele faz para mim todo dia. Jéssica vai realizar no ano que vem o sonho que divide com a avó, ser a imperatriz do divino quando completar 15 anos. Sempre pedi pra minha avó, vó, eu quero ser um dia imperatriz e tal. E ela virava, não, vai chegar a sua vez, você vai ser e tal. E quantos diamantinenses já viveram seus dias de império? Na Igreja do Rosário, este documento de 1745 revela a importância da festa e já tratava o cortejo como tradição. É costume antigo nessa irmandade eleger-se todos os anos a maneira dos imperadores do Espírito Santo, um rei e uma rainha, os quais serão sempre, segundo o costume, pessoas pretas. Então, nesse documento da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Negros, a gente vê que em 1745 já fala é costume antigo. Mas apesar de ser uma festa aristocrática, é uma festa muito popular, onde toda a sociedade diamantina participa. E assim a cidade vai preparando cada detalhe do cortejo. Meses antes da festa começa o trabalho das costureiras de Diamantina. Peça por peça, tudo segue o estilo definido pelos festeiros, mas dentro do rigor da tradição. Pelas mãos da dona Coroaci já passaram dezenas de roupas este ano e algumas dão muito trabalho, né, dona Coroaci? Trabalho, já teve costuras, roupas que eu fiquei um mês, cheia de detalhe, muita renda. Já teve um vestido que ele gastou 400 metros de renda. Medalhinha do Divino na máquina, dona Coroaci segue fazendo história. Eles fazem questão de ser tudo diferente. Ninguém repete roupa do ano anterior. Acho que valoriza muito o serviço da gente, né? Que a roupa bonita vai dar trabalho, mas vai valorizar muito. No casarão onde viveu a escrava Chica da Silva, a alta costura do cortejo virou exposição. Este vestido de imperatriz foi usado na década de 70. As roupas e fotos antigas foram a fonte de pesquisa para estudantes de design de moda, que criaram novos modelos.
Durante um ano, os alunos pesquisaram a festa de Diamantina. Eles não queriam apenas criar roupas que pudessem ser usadas no cortejo, mas conhecer os detalhes dessa tradição e, a partir dela, saber mais sobre a moda brasileira. Por ser uma roupa que prioriza a alta costura, nada aqui pode ser feito de carregação. Tudo é feito com acabamento de primeira e isso é preservado há muito tempo. Tecidos mais nobres, apuro no acabamento. Carmen e Ivana também passaram um ano entre linhas e agulhas, não para criar as roupas da festa, mas pequenas peças de um cortejo em miniatura. A festa é uma festa de muitas alegorias interessantes, uma festa alegre, predomina o vermelho, o branco e o dourado, que são cores fortes. Todos os quadros da procissão estão aqui. O imperador com a bandeira do divino, Nossa Senhora cercada de anjos, os apóstolos, os anjos que representam os dons do Espírito Santo, a imperatriz e até a banda da Polícia Militar. O mini cortejo vai fazer parte de um museu sobre a festa do divino. Tenho muito orgulho das festas diamantinenses. Eu acho que Diamantina tem uma tradição cultural muito forte e eu acho que essa tradição tem que ser mostrada. O visitante tem que ter um conhecimento dessa nossa cultura. A festa do divino demonstra que Diamantina é patrimônio cultural vivo da humanidade. Não é uma cidade estagnada, vitrine, como um conceito de museu antigo. Domingo de festa do divino, Diamantina acorda colorida. A marujada dança pelas ruas, muito antes do público chegar, e faz uma reverência ao imperador e à imperatriz da festa. Neste momento feliz, eu me acho em vossa presença. O imperador abre o cortejo levando a bandeira do divino. No início, quando a gente é colocado como imperador, é votado, a gente fica muito emocionado. Quando vai aproximando da festa, a gente fica agoniado. Agora, a hora que acontece a festa, a gente fica relaxado, realmente. É uma sensação muito boa, muito gostosa. Moradores e turistas se espalham pelas ruas, pelas sacadas, para ver a procissão passar. Um sentimento de conservação no passado, de presença histórica, de culto à religião, um sentimento de fé, de orgulho, de patrimônio histórico, um sentimento maravilhoso de ser diamantinense e preservar a nossa cultura. Lembranças, resgate de história, maravilhoso, indescritível. Diamantina está de parabéns. Muito bonita, maravilhosa festa, cada ano mais bonita do que o outro ano. Já que pela tradição de Portugal, o povo poderia representar o império na festa do divino, nenhum traje real era esquecido. Mesmo depois de tantos anos, Diamantina segue fielmente esse costume. E o luxo, não só das roupas, mas das bandeiras e dos estandartes, é uma característica forte no cortejo. Essas tradições todas foram mantidas durante esses séculos. Com isso, nós podemos dizer com segurança que é das mais importantes festas do Brasil. Cada festeiro costuma fazer a coisa melhor que a vez passada, né? Com muita pompa, muita circunstância, né? Seu Antônio veio de fraque e cartola. Se inspirou num diamantinense ilustre. Eu estou muito feliz com isso. Eu gostaria de vir como Juscelino foi na posse dele de castola, uma castola brilhante. Eu não consegui essa castola brilhante, mas consegui essa outra aqui, né? A banda da Polícia Militar fecha o cortejo, toca a Folia do Divino. Não tem partitura nem autor conhecido, mas a música, criada há 100 anos, passa entre as gerações da banda. O cortejo termina com a chegada à Capela do Amparo para uma bênção. É muito emocionante, tanto pela história, como a tradição, a cultura e a fé das pessoas.
as pessoas realmente veem e acreditam que é o cortejo do Império, que é o Divino Espírito Santo. Eu fiquei muito emocionada, muitas vezes.